Clamar. Glória a Deus. Todo mundo bem aí? Glória a Deus. Quem está aqui na casa dos filhos pela primeira vez? Tem alguém que está aqui pela primeira vez essa noite? Aqui nós temos uma alma preciosa, aqui também. Mais alguém lá, também lá. Como que a gente recebe esse povo lindo aqui? Fica com a mão levantada, por favor, com a mão levantada. Você que está aqui a primeira vez, fica com a mãozinha levantada. Nós vamos entregar para você uma lembrança no final do culto. Por isso nós precisamos ir até o seu encontro. Então fica com a mão levantada aí. É bom demais ter você aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? O reino não é para todos, o reino é para os filhos. Mas nós vamos bem essa noite. Glória a Deus, o reino não é para todos, o reino é para os filhos. E os filhos precisam estar ligados, vigilantes, para que não se contaminem e não cheirem ou respirem ou tomem veneno. Então nessa quarta plus o pastor quer tratar com você a respeito de pessoas tóxicas, amizades, pessoas que te contaminam e tiram você da presença de Deus, porque você permite. Porque ninguém tem o poder de tirar você da presença de Deus, a não ser que você permita. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. Vamos começar aqui. Pai, nós te amamos, te louvamos pela tua palavra. O Senhor é um Deus de graça, amor e cuidado. Que nós possamos chegar nessa noite através do teu evangelho a um lugar de cura, de transformação, mas acima de tudo um lugar de responsabilidade. Cada um que entrou aqui para ser mais responsável, mais temente à tua presença. E eu sou o primeiro que me coloco nesse lugar. Nos ensina e nos direciona nessa quarta-feira em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. 1 Coríntios 11. Isso? Verso de número 1. 1 Coríntios 11, 1. É isso mesmo, então tá certo. Torna-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Torna-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deixa só um. Vamos para Filipenses também 3. Filipenses capítulo 3, verso de número 16 em diante. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, verso de número 16 em diante. Sagrada Escritura diz em Filipenses 3,16 assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, repita comigo, humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Duas cartas do apóstolo Paulo, 1 Coríntios e Filipenses. 1 Coríntios capítulo 11, verso número 1. A citação do apóstolo Paulo aqui. Preste bastante atenção nessa palavra hoje. A citação do apóstolo Paulo aqui é a respeito de um padrão. Um padrão.
Se você já praticou esporte alguma vez na vida, ou pratica ainda, ou vai à academia, é muito bom você ir treinar, por exemplo, na academia, fazer treinamento de perna, né? Está aqui a Jaque, proprietária de uma academia. Você vai para a academia fazer um treinamento de perna, é bom ir de calça jeans, treinar perna, e bem grossa de preferência, vai ajudar bastante. É um jogador de futebol, ele pode ir para o campo de futebol, e ele, para jogar futebol, ele coloca aquele pé de pato para chutar a bola. Bota o meião, daí ele bota o pé de pato. É assim? Seja atividade física, seja até criança, nós somos pais, os filhos vão crescendo, até vai chegar um momento que eles vão criar uma identidade visual, uma identidade com a roupa. Eles vão criar uma tribo da sua vestimenta. Eles vão gostar mais de se arrumar de uma forma, de se vestir de uma forma. É um padrão de vestimenta. Tem jovens rapazes que gostam de usar boné, outros não gostam de boné, não combina, não fica legal. Vai se criando um padrão, aquela pessoa. E como nós vimos aqui, para jogar futebol, um jogador de futebol, ele tem um equipamento, uma vestimenta. Para ir para a academia, tem uma roupa mais fitness, mais leve, mais, né, ajustável ao corpo, mais maleável, para que se possa fazer atividade física. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de um padrão. Ele está dizendo assim, no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, tem um padrão. Vivam com um padrão, porque se você está fora do padrão, você está fora do padrão do reino. Dentro do reino existe um padrão de comportamento, existe um padrão de atitudes, existe um padrão de fala. Nós podemos ser diferentes em dons, nós podemos ser diferentes em talentos, mas os princípios do reino para nós são os mesmos. Os nossos comportamentos no reino, eles devem ser os mesmos. Dentro da igreja nós temos que se comportar da mesma forma. Nós precisamos estar mortos dentro de uma igreja, de uma eclésia, e vivos para morrer pela mesma causa. Precisamos morrer pela cruz, mortos para nós, para viver a vontade de Deus, e bem vivos para viver o propósito que Deus tem, por exemplo, para uma igreja. Então, o apóstolo Paulo diz: vivamos de acordo com o que já alcançamos. E a pergunta é: você já alcançou Jesus? A pergunta é: em que lugar, em que estágio, o que você já alcançou dentro do Evangelho? O que você já alcançou dentro da Sagrada Escritura? Para que você tenha um padrão de luz. Luz do mundo e sal da terra. Existe um padrão para os filhos de Deus viverem nessa terra. E ele acrescenta: seguimos unidos ao meu exemplo. E um homem, para dizer assim, siga o meu exemplo, o cara tem que ser bom, hein? O cara, para chegar num nível assim, siga o meu exemplo, é porque o cara tem que ser muito aprovado por Deus. E se tem alguém que não precisa de interrogação, é a vida que o apóstolo Paulo levou. Porque se teve alguém que se converteu nessa terra, foi o apóstolo Paulo. E ele diz: repetidas vezes eu apresentei um padrão a vocês. Vivam de acordo com um padrão que apresentamos a vocês. Existe um padrão que a igreja apresenta para você. Existe um padrão que a Sagrada Escritura apresenta para você. Existe um padrão de igreja de Cristo na Sagrada Escritura. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu disse a ela assim, nós precisamos compreender que nem todas as pessoas vão congregar conosco, vão membrar conosco, vão estar conosco na casa dos filhos. Por quê? Porque elas não vão querer viver conforme o padrão da nossa igreja. Nós temos um padrão. Se a pessoa não discorda do padrão, eu sou o primeiro a dizer para ela: que Deus te abençoe, vá na paz, mas tem um outro padrão aí em outro lugar, que o teu padrão vai se encaixar lá, mas não aqui. Porque aqui a visão é mais importante do que pessoas. Eu posso deixar as pessoas ir, mas eu não perco a visão que Deus me deu. Eu sou fiel à visão. Então eu não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para agradar e cumprir a visão que Deus me deu.
E se você entendeu a visão, você vai desfrutar da igreja. Senão você fica para trás. Vai virar retardatário, vai ficar lá atrás. Agora, o que nos impede de viver um padrão de cristianismo? O que nos impede de viver de acordo com o modo, por exemplo, que o apóstolo Paulo está falando repetidas vezes. Para Filipenses ele está dizendo assim: repetidas vezes eu já ensinei. Isso acontece, isso é duro, mas acontece na vida do pastor. Tem pessoas que o pastor tem que falar 20 vezes a mesma coisa. Isso é duro. Mas se está falando 20 é porque também não desistiu daquela alma. Ainda tem esperança que aquela alma pode mudar. Mas hoje eu quero falar daquilo que nos faz perder a palavra. Porque tem pessoas que nessa noite estão ouvindo essa ministração e vão entender aqui, mas vão perder o entendimento quando saírem ali fora, quando encontrarem outra pessoa. Amizades tóxicas, pessoas tóxicas, pessoas que vêm secar a semente que você recebeu na igreja, pessoas que vêm secar o teu ministério. Normalmente na nossa vida, quando nós não podemos contar com a nossa família, e domingo o pastor ministrou aqui, 21 dias de filiação, eu falei sobre família biológica. Na nossa vida, normalmente quando nós não podemos contar com a nossa família, nós nos apoiamos em amizades. É ou não é verdade? Porque você está cansado de saber que Deus não te criou para viver sozinho numa caverna. Então, se nós não temos o amparo da família, não temos a família biológica para conversar, nós nos ligamos a amizades. E muitas amizades, em vez de contribuir, são um peso na nossa vida. Nós vivemos numa geração que precisa de cura em níveis. E o mais difícil nos dias de hoje, com todo respeito a você e ao seu trabalho e ao que você faz, mas o mais difícil nos dias de hoje é ser pastor. Quem está perto de mim sabe. Sabe por quê? Ser pastor para uma multidão é muito fácil. Mas ser um pastor que deseja uma igreja curada é um desafio a cada dia. Por quê? Porque as curas nos dias de hoje, as pessoas vêm para a igreja, elas não têm um problema a tratar, elas têm 10. As curas hoje, elas são em níveis. Por quê? Porque primeiro tem que curar a família, o seio da onde nasceram, a família biológica. Depois tem que curar as amizades, porque sempre andaram com quem não deveria andar. Depois tem que curar igreja, porque às vezes vieram de igrejas, autoridades abusivas, um espírito de religiosidade. Tem que arrancar esse carrapicho, tem que curar isso. Tem que curar gênero, tem que curar gosto, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você começa a curar, tem que curar a aparência. Tem alguns que não tem nem padrão de vestimenta. Você tem que curar a aparência, fazer aquela pessoa acreditar que ela pode usar uma calça, como eu já tive caso na igreja assim, que a minha esposa comprou uma calça para um homem, porque ele não conseguia usar calça. Então a cura hoje é em níveis. Por quê? Por que é em níveis? Porque você tem que pegar o que é mais grave e vir trabalhando, porque são muita coisa para curar. Esse é um dos motivos que Deus nos deu uma ferramenta chamada o Elas na Origem e o Eles na Origem, porque Ele mexe em tudo, né? Ele já mexe em tudo e a gente já consegue, para a glória de Deus, auxiliar muitas vidas ali. Amém? Até aqui tudo bem? O caldo vai ser grosso hoje, viu? E aí nós vamos para as amizades, Jaque. Então, não tendo o amparo da família biológica, nós vamos para as amizades. Olha que amigo lindo esse. Ele não morre com o veneno dele, mas ele vai matar você, né? Ele está meio que protegido ali, mas ele vai matar você. Ele solta os venenos por aqui e vai matar você. E nas amizades nós temos frustrações, nós temos decepções. Só que frustração e decepção, tendo amigo ou não, faz parte da caminhada com Cristo. Se você não se decepcionar, não se frustrar na caminhada com Cristo, você é um covarde. Porque eu sempre digo o seguinte: quem faz mais, sofre mais. E eu prefiro errar por fazer do que errar por ser inoperante. Eu prefiro ser cobrado por Deus por aquilo que eu fiz do que ser cobrado por Deus por aquilo que eu não fiz. Eu não sei você, mas eu prefiro assim.
Então se eu faço mais, eu vou me decepcionar mais com pessoas. Se eu amo mais as vidas, eu vou me decepcionar mais com vidas, eu vou me frustrar mais com pessoas. Na maturidade, no crescimento com Jesus, você vai ter que lidar com pessoas frustradas e decepcionadas. Você vai ter que lidar, faz parte da vida, do processo, faz parte de um filho de Deus. Mateus 27:34 diz que no momento da crucificação, os soldados romanos deram a Jesus de beber vinho com fel. Eles deram vinho e fel para Jesus beber. Mas ele, a Sagrada Escritura diz, provando o vinho e o fel, não quis beber. Se abnegou. Jesus não quis. E aqui, talvez para alguns, é uma continuidade de uma construção que começou domingo. Porque domingo, por exemplo, o pastor citou que através dessas ferramentas cristocêntricas de cura da alma, 70% das decepções que tivemos até o momento de hoje, até agora, que geraram dor na nossa alma, 70% depende de nós para sair delas. 30% é o que trazemos da nossa família biológica, maldições hereditárias, ou de outras pessoas que nos decepcionaram. Então a Bíblia, ela nos leva a entender o seguinte: só continua carregando o peso quem quer. Porque se 70% depende de uma decisão pessoal minha, eu decido hoje. Então na maturidade, você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa. Mateus 27:34, deram vinho com fel para Jesus. Esse vinho com fel, ele é um vinagre. O sabor não é nada agradável. E Jesus disse assim, ele provou e ele não aceita. Jesus está passando um recado à sua igreja. Ele está dizendo para a igreja assim: não aceite vinagre, não aceite vinho com fel. Eu não aceito. E eu não quero que os pequenos cristos aceitem. Querido, você não pode aceitar vinagre. Não aceite pessoas azedas na sua vida. Não aceite. Se você tem pessoas azedas na tua vida, tóxicas, é porque você quer. Tem gente com uma predisposição a ser amargo. Mas um dia, talvez, essa pessoa pode ter sido um doce na tua vida. E o teu sucesso, a tua conquista, pode ter deixado essa pessoa amarga. Tem um ditadozinho lá que diz: a pessoa ela te quer bem, mas não maior do que ela. A pessoa te quer bem, mas não melhor do que ela. Um dia talvez já foi doce, mas agora é um vinagre, azedo. E Jesus disse: eu posso provar de pessoas assim, mas eu não aceito beber. Beber é isso aqui, ó. Eu colocar para dentro. Beber é eu colocar no meu interior. Beber é entrar no meu coração. Jesus disse assim, ó: eu provei o gozo na boca, mas não desceu para o meu coração. Com pessoa assim eu não me envolvo. Pessoa azeda, pessoa amarga. Vinho e fel, vinagre. Salmo 55, 12 até o 14. Por quê? Porque o vinagre um dia pode ter sido doce e bem agradável ao teu paladar. Porque não é o inimigo que me afronta. Não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia, mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Um dia já foi doce. Um dia você caminhou do lado.
Você podia ir até para a casa de Deus junto. Você podia ir até para a igreja junto. Mas virou um vinagre. Porque você cresceu. Amizades tóxicas. Escute. Você conhece uma pessoa. Escute. Você só conhecerá uma amizade, uma pessoa de verdade, quando você começa a conquistar coisas. Porque as pessoas que te amam e que são amigas, amizades que Deus colocou na tua vida, quando você conquista, elas celebram com você. Elas comemoram com você. Mas se elas não celebrarem, são pessoas tóxicas. E não se entristeça com isso, porque já é Deus tirando da tua vida. Porque você não quis sair antes do lado, mas um Deus que é Pai continua te amando. Então Ele fala assim: eu vou contribuir, eu vou fazer, eu vou ajudar. Amizades do reino, amizades de Deus, quando você conquista, celebram com você, se alegram com você, comemoram com você. E aqui o doce virou vinagre. As provocações. Interessante, teve uma música aqui falando de prova aí, né? De dificuldade. As provocações não podem matar o teu propósito. As provocações não podem mudar a tua identidade. Você é moldado por Deus, não por pessoas. Repita comigo essa noite: eu sei do meu potencial. E sei aonde posso chegar. Não vou andar na velocidade dos outros. Não vou correr para concorrer. Jackson, se quiserem concorrer com você, deixa aí. Deixa correr, eles vão cansar. Deixa aí. Você precisa acreditar que Deus moldou a sua identidade. Você precisa ser fiel ao propósito que Deus te deu. Não fique se moldando aos outros. Escute, as amizades que Deus te dá já são moldadas por Ele também. Você não precisa se adaptar para estar com pessoas. Você tem liberdade para estar com as amizades que Deus te deu. Você tem liberdade, você não precisa fazer jeito, você não precisa fazer tipo. Você não precisa se adaptar àquela mesa. Na verdade, quando você senta naquela mesa de um amigo de Deus, aquela mesa não é do teu amigo, aquela mesa é nossa. Porque nós temos tudo em comum. É assim que funciona. Mas o que acontece? O doce virou amargo. O que amarga as pessoas? A amargura. O amargo vem da amargura. Um amargurado não vê nada de bom. Um amargurado não se sente pertencente. E em tudo ele é concorrente. O amargurado não busca celebrar. O amargurado ele busca concorrer. Mas a pergunta dessa noite é: por quê? Por que andamos com pessoas assim? Por que alimentamos lobos? Por que alimentamos amizades tóxicas? Essa é a pergunta. Por que nós andamos com pessoas assim? Mateus 26, 57 e 58 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Pedro seguia de longe. Repita comigo: Pedro o seguia de longe. Até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os seus servos, para ver como aquilo ia terminar. Por que alimentamos amizades tóxicas? Por que alimentamos pessoas tóxicas? Por que damos de comer a lobos? Por que andamos com pessoas assim? O nosso erro está aqui. Erramos aonde Pedro errou. Onde é que está o erro, pastor? O erro está seguir Jesus de longe.
Quando seguimos Jesus de longe, veremos um Jesus ofuscado. Não veremos Jesus por inteiro. Não veremos Jesus com clareza. Quando vemos, tentamos ver, ou enxergamos, ou andamos, ou seguimos Jesus de longe, não vamos conseguir ver Ele de forma clara. E sem ver a verdade de forma clara, nunca saberemos quem são as pessoas de verdade. O verdadeiro vai te dar pessoas de verdade. Onde é que está o nosso erro? O nosso erro está em seguir Jesus de longe. Eu posso estar pregando essa noite para pessoas que estão sentadas me ouvindo, mas estão longe de Cristo e da igreja nesse momento, por mais que elas estejam aqui. Seguir Jesus de longe é eu dizer assim: não quero me envolver com o meu chamado, não quero servir na igreja, não vou me envolver em nenhum ministério, não vou tocar no corpo, não vou tocar nos membros, não vou tocar na obra. Quem segue Jesus de longe nunca se envolve. Na verdade, quem segue Jesus de longe não segue, persegue. E Jesus não é ladrão para ser percebido, porque quem segue Jesus de longe está roubando a si mesmo. Seguir Jesus de longe é não assumir quem Ele é. E se eu não assumo quem Ele é, eu nunca vou saber quem eu sou. O erro meu e seu está: se temos pessoas da nossa família, se temos amizades, se tem pessoas que nos cercam que são tóxicas, o erro está em seguir Jesus de longe. Porque todo encontro com Jesus vai abrir os nossos olhos. Você pode ser cego de nascença, mas no teu encontro com Jesus você vai passar a enxergar. Porque todo encontro de Jesus, Ele vem para curar a tua ótica, para curar a tua visão, para fazer te enxergar direito. A mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos olhando para tudo quanto é lado, procurando os melhores especialistas, mas ela nunca olhou para aquele que tinha o poder de curá-la verdadeiramente. Mas o dia que ela decidiu olhar com clareza, sabe o que ela fez? Ela não ficou de longe, ela chegou perto e tocou na orla dele. O paralítico no tanque de Betesda estava há 35 anos paralisado. Jesus já havia ido àquele tanque várias vezes. Talvez você não saiba, mas isso nós sabemos lá em Israel. Mas chegou um dia que Jesus falou para ele: tu continua aí desse jeito? Jesus teve um diálogo com aquele homem, porque já conhecia ele há muito tempo. Mas naquele dia, aquele paralítico decidiu olhar verdadeiramente para Jesus. Falou: não, hoje eu decido olhar para ele. E ele foi curado. Jesus não quer você longe. Quem não participa é um indivíduo. E um indivíduo é um qualquer um. É um qualquer um. Agora quem participa, quem está perto, tem um nome escrito no livro da vida. Esse vai ter história para contar, porque esse está envolvido. Mas esse Pedro é o Pedro das 3 vezes do amor.
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, e eu te amo, Senhor. Eu te amo muito, tu sabes disso. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas foi para aquele que ficou de longe. Mas um dia os olhos de Pedro se abriram. Ele rompeu. Mas aqui tem um detalhe muito importante. A revelação não te protege de erros. Isso me ensina algo. Porque quando Pedro tem a revelação, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas 10 minutos depois, Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás. Então isso significa que a revelação, ela não me protege de que espíritos demoníacos me tomem. 10 minutos antes, Pedro estava com Jesus. 10 minutos depois, ele está com o diabo. A revelação, ela não te protege de erros. E isso mostra algo para a igreja. Porque tem pessoas que infelizmente gostam de tomar mamadeira de vinagre. Gostam de viver com pessoas azedas. Tem pessoas em igrejas que gostam de show. Gostam de revelação, gostam de show. Mas não gostam de ter vida na palavra. A revelação não te protege de erros. Isso me ensina que você não deve olhar o dom, você tem que olhar o caráter. Tem um monte de gente cheia de dom por aí. Tem um monte de gente, um monte de seguidor na internet, com muitos dons. E tem gente que vai lá e bate palma, e comenta, uau, e foguinho. Mas à noite está no motel trem da esposa. Essa semana, uma pessoa da igreja me falou: pastor, não, aquele cantor se separou da esposa. A mulher não quis mais ele. Eu falei: tá aí. E toda a igreja batendo palma, cantando os louvores. E olha aí, olha o caráter. E todo mundo curtindo na internet. Não é o dom. Você não tem que andar com pessoas que têm dom. Você tem que andar com pessoas que têm caráter. Você não tem que andar com quem profetize. Você tem que andar com quem fala de Jesus. Tem um monte de gente profetizando para elas. E tem poucas pessoas profetizando o nome de Jesus, apontando para Ele. Tem um monte de gente dizendo: eu estou profetizando, olhem para mim. Profeta não aponta para ele, profeta aponta para Jesus. Não olhe para o dom, olhe para o caráter. A pergunta é: você anda com pessoas de caráter? Como são as suas amizades? Porque o apóstolo Paulo diz que tem um padrão. E o teu padrão de amizade é o quê? É a igreja. Pastor, você está dizendo para mim que eu tenho que deixar de andar com pessoas? Não, porque tem pessoas que estão na igreja e tem mais, não estão na igreja e tem mais princípios do que pessoas que estão sentadas na igreja aqui. Tem pessoas que não estão na igreja e tem mais caráter do que pessoas que estão na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você: estar na igreja hoje não condiz nada. Agora, para você que está dentro da igreja e que tem caráter e que tem princípios, você precisa ter uma vida da igreja, uma vida na igreja, não aqui, quando você está aqui dentro, é quando você está lá fora. Porque daí você vai mostrar a diferença. Porque daí quando as pessoas vierem para você, pedir um auxílio a você, pedir uma oração a você, olharem para você e falar assim: meu Deus, você é doce, não é vinagre. Você vai poder dizer para elas assim: ó, é que eu como um bolo na casa do Senhor, lá na Valdemar Gruba, 5130. Toda semana eu estou lá comendo um mel de Cristo Jesus. E eu sou doce porque eu bebo de uma fonte. E é a minha igreja. Então se você quer comer do mesmo doce, provar da mesma mesa, vem comigo e tem culto domingo, de manhã e de noite, lá. Vem na quarta-feira, tem culto lá. Porque daí você está apontando para a tua fonte, para onde tu bebe. Você anda com pessoas de caráter? Veja a pergunta. Não é você anda com as pessoas da igreja. A pergunta é: você anda com pessoas de caráter? É isso que eu estou perguntando para você. Se uma pessoa me procurou, nunca vi na vida, me procurou e disse assim: pastor, eu preciso falar com você, um assunto sério. E a mensagem ficou
Depois de uns 3 meses eu te correspondi. Aí eu respondi a pessoa: ô pastor, tudo bom? Mas você queria falar comigo? Sim. Então, pastor, eu precisava falar com você sobre um casal assim, assim, assim. Aí aquela pessoa falou assim: porque você é pastor deles? Falei: legal. Então me fala o nome do casal. Aí a pessoa falou assim para mim: não posso falar o nome, tem que ser pessoalmente. Eu falei: eu nem conheço você, você não é nessa igreja, você tem igreja? Tenho uma igreja, vou numa igreja. Eu falei: então converse com o teu pastor. Eu não sou teu pastor, converse com ele. Não, pastor, mas é sobre esse casal aí da tua igreja, e você é o pastor deles. Eu falei para ela assim: eu não te atendo se você não me falar o nome do casal. Aí ela falou: mas você não é o pastor deles? Eu falei: não sei. Aí ela: como assim? Eu falei: eles podem estar dentro da igreja e não ser minhas ovelhas. Eu falei: eles podem estar dentro da casa dos filhos e não ter o meu coração. Eles podem estar dentro da casa dos filhos e eu não ser o pastor deles. Então me fala quem é, porque se for coisa ruim eu já falo para tu conversar direto, porque eu não vou nem perder meu tempo. Porque se é um casal que me incomoda dentro da igreja, eu não vou nem perder meu tempo. Aí me falou: não, o casal é esse. Daí eu falei assim: então eu vou te atender, porque esse casal é benção, e eu sou pastor deles. Então pode vir aqui que eu vou conversar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você tem andado com pessoas de caráter? Quem tem sido o teu ciclo de amizade? A Bíblia nos aponta uma lei. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: pastor, como eu identifico que um ciclo se fechou? Nós estamos falando de amizades tóxicas. Como eu identifico que um ciclo se fechou? Eu respondi para aquela pessoa assim: meu querido, ciclo fala de estação, estação fala de terra. Então entenda uma coisa. Por que de terra? Porque tem frutas que só dão numa estação. Fala de terra, então a terra é um movimento de ciclos. Tem ciclos, tem transições, e vai dar em tal época não vai dar. Então um ciclo fala de tempo, fala de terra, fala de estações. Então, pastor, quando um ciclo se encerra, eu falei para ele assim: a Bíblia, ela nos aponta uma lei. A lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, verso de número 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Então ciclo fala de semeadura e ciclo fala de colheita. Eu estou dentro de amizades tóxicas. Vai pegando aí. Ciclo, colheita. Semeadura. É para toda a igreja de Jesus Cristo, é para todo cristão. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que tu planta, tu colhe. No campo da amizade, o que tu planta, tu colhe. No campo do teu emprego, da tua profissão, o que tu planta, tu colhe. Pastor, como se encerra um ciclo? Quando você não colhe mais nada. Pastor, será que meu trabalho nessa empresa finalizou? Você está se dedicando, você está dando o melhor, você está contribuindo, você está a tempo aí, não recebe um elogio, não recebe um aumento, as coisas não vão para frente, isso não transiciona? Querido, teu ciclo encerrou. Deus tem um lugar melhor para ti. Por quê? Porque tu está plantando, tu está trabalhando, tu está suando, está dando o teu melhor, tu não está vendo fruto, não está vendo colheita, não muda nada. Quantas vezes tu se desdobrou pelos teus amigos e você não colheu nada? Quantas vezes você se doou por pessoas e você não colheu nada? Não, pastor, mas eu faço para Jesus, né? Não, é lógico. Lógico você vai para Jesus, né? Não, pastor, mas eu faço o bem sem olhar quem. Vai nessa que tu está lascado, né? Eu faço bem sem olhar quem. Vai nessa que você está assim, ó. Você está lascado, né? Eu estou falando de amizade. Por quê? Porque a amizade está ligada à troca mútua. Não existe amizade onde eu só dou, onde eu só planto, onde eu só semeio e não colho nada. Não colho celebração, não colho um elogio. Quem é amigo elogia. Quem é amigo investe. Quem é amigo comemora. Então quando acaba uma amizade, meu irmão, Deus está falando essa noite para você, você está cheio de amigo tóxico, e você tem que encerrar esse ciclo.
O que está rendendo na tua vida? Para onde essas pessoas estão te levando? Essas pessoas estão te amarrando? Para ser mais claro para você, lembra então, aquilo que é azedo um dia pode ter sido doce, amém? Só para lembrar, mas encerrou um ciclo. Vou falar de novo, mas encerrou um ciclo. Que fiquem as lembranças boas daquela pessoa, mas encerrou um ciclo, não dá mais para andar junto, acabou. Já era, deixa ela seguir o caminho. Tá bom? Porque uma amizade tóxica, um dia ela foi agradável. Em uma amizade tóxica, as decepções são constantes. Volta e meia, essa pessoa está pisando no teu calo. Volta e meia tem um problema. Volta e meia essa pessoa tem uma faísca. Uma amizade tóxica sempre te prejudica. Você precisa sempre estar pisando em ovos com aquela pessoa. Quando você está com ela, você não pode falar tudo, você tem que cuidar. O teu jeito até de sentar, como você vai falar, você fica todo assim blindado. Você não consegue ter liberdade, você não consegue sorrir, você não consegue ser quem você é. Uma amizade tóxica sempre envolve manipulação. O espírito da manipulação está sobre essa pessoa. Ela vai te manipulando de todas as formas para tirar vantagem de você. Uma amizade tóxica não te elogia. Quem não te elogia é tóxico. Tem mulheres e tem homens com pais tóxicos. Tem mãe que vendo o crescimento da filha e o casamento da filha, por ela ter um casamento falido, ela não se alegra com o casamento da filha. Tem mãe que nunca elogiou uma filha. Mãe é uma mãe tóxica. Nunca elogiou. Amizade de verdade não tem espaço para competição. Uma amizade de verdade quer conquistar com você, quer vencer com você. Com uma amizade tóxica, você se sente mal quando você fica um tempo com essa pessoa. Você fica sem energia, você se sente culpado, você fica estressado. Você estava bem até encontrar aquela pessoa, depois você encontra ela, você fica incomodado. Para aqueles que têm convívio com a mãe, dentro da mãe foi colocado, tá? Foi colocado um GPS de identificação de amizade tóxica. Quantas vezes você morava com a tua mãe disse assim, ó, não anda com a fulana, e você ia lá e andava? Quantas vezes sua mãe falou para você, não anda com ele, você não é amigo para ti, e você ia lá e andava? É que dentro da mãe colocaram um negócio assim, o Senhor colocou um kit, um GPS, guiado pelo Senhor. A mãe é guiada, ela sabe tudo que é de amizade tóxica. Não anda com esse, não anda com esse. Só que tem um detalhe, quando ela fala que tu tem um amigo, ela acerta. Fala, esse é teu amigo, anda com ele, filho. Na verdade, ela manda até trazer em casa. Traz teu amigo para cá, fala para ele vir almoçar com a gente. Traz a tua amiga para cá, filha, fala para ela vir ficar aqui em casa, passar o dia com a gente aqui. Porque Deus parece que colocou dentro da mãe esse negócio. Então para aqueles que são mais novinhos, moram com a mãe, já pega essa aqui, ó. Escuta a tua mãe, viu? Quando a tua mãe falar de amizade para você, escuta a mamãe, que a mamãe sabe bem. Pastor, qual que é o padrão? Já entendi que eu estou cheio, o negócio está tóxico. Não sei como é que eu não morri envenenado ainda, pastor. Essas quarta-feiras é muito bom por isso, né? O que você precisa fazer? Você precisa fazer o que o apóstolo Paulo pediu repetidas vezes.
Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos relacionar com pessoas na maneira de Cristo. É na maneira de Cristo. Qual que é o padrão? O padrão é a maneira de Cristo. Amor, graça, misericórdia, perdão. Meu Deus, paciência, tentando fruto do Espírito. Meu Deus, é isso. Você precisa se relacionar com as pessoas da maneira de Cristo. As pessoas querem ver você crescer. Da maneira de Cristo é você ter dentro de você algo que impulsiona os teus amigos também. E esses amigos também vão te impulsionar, eles querem que você cresça. E Jesus falou, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Os amigos querem que vocês cresçam, conquistem, avancem. Eles estão juntos se precisar, né? É o amigo que vai estar na hora do choro, do lamento, da lamúria, da dificuldade, mas é o amigo que vai estar na hora da celebração também. É esse amigo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu falei repetidas vezes para vocês, existe um padrão para uma amizade, existe um padrão para relacionamentos de quem está dentro da igreja. Agora eu vou trazer para o evangelho, de quem conhece Jesus. Para quem conhece Jesus, existe um tipo de relacionamento. Qual que é o tipo de relacionamento? Se relacionar na maneira de Cristo. Um ajudando o outro, um doando para o outro, não deixando ninguém passar fome. Tem 5 pão e 2 peixinhos, vamos fazer oração, vai multiplicar e todo mundo vai comer. Esse é os relacionamentos de Cristo para nós, que nós precisamos ter como padrão. Esse é o nosso comportamento. Devo e vou pagar, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Não é aquele outro comportamento, devo, como é que é? Devo, não nego e pago quando puder. No inferno você não vai poder pagar. No inferno já passou da hora. Então devo e quero pagar. E vou entrar em contato, vou ajustar, vou negociar, vou atrás. Não tenho agora, mas vou ter. Não sei se você já sabe, mas uma vez eu contei. Quando nós tínhamos a empresa, eu fiquei com uma dívida com um banco. Estava em 70 mil reais, aquela lá, uma delas. E aí eu ia toda semana lá no banco tomar um café com o gerente. Devendo. Aí ele falava assim, você é o primeiro cliente na história desse banco que deve e vem tomar café com o gerente, toda semana. É verdade. Eu nunca vi um cara tão louco assim, que deve para o banco e vem no banco tomar café. Tu está nos dando mais prejuízo, porque toma café e coloca açúcar ainda. Já está devendo. Aí eu falei para ele assim, eu conheci Jesus, porque nesse processo eu conheci Jesus. Falei para ele, eu conheci Jesus. Eu tenho vergonha de estar devendo isso aqui. E eu quero pagar. E eu paguei, irmão, essa dívida. Foi alguns anos. E eu paguei toda essa dívida. E depois que nós voltamos para Jaraguá, viemos morar para cá, o gerente me encontrou na internet. Me mandou uma mensagem. Eu quero participar do retiro de casais aí do Intenso Amor aí que você e a sua esposa fazem. Aí a minha pergunta é, por que ele mandou essa mensagem? Para a honra e glória de Deus. Eu estava devendo, mas eu ia lá. Eu falava para ele, eu não tenho. Aí ele ajustava, eu falei, não dá, o que eu posso pagar é só isso aqui. Mas era impossível, né? O valor que eu podia pagar, o banco não ia aceitar. Aí lutamos e tal. Depois de um tempo nós chegamos num acordo, e a dívida foi paga. Então existe um comportamento. Como você se relaciona com as pessoas que você sabe que são tóxicas? Porque se veio gente na tua mente é porque você se relaciona com elas, né? Como é que você se relaciona com elas? Porque as tuas amizades, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. As tuas amizades precisam tipificar Cristo na tua vida. O apóstolo Paulo não falou que tem um padrão, Morgana? Então o padrão é eu me relacionar à maneira de Cristo. Então os meus amigos que estão ao meu redor precisam parecer com Jesus. E eles só andam comigo porque eu pareço com Jesus também.
Quem são os teus amigos? Sabe por que o pastor perguntou para você como você se relaciona com as pessoas que são tóxicas? Como que é o teu comportamento com elas? Sabe por quê? Porque esse é um sinal que você não se valoriza. Sabe quando você não se valoriza? Quando você precisa moldar o teu jeito para estar com alguém. Tem um pastor que está aqui na igreja conosco, está no período de integração, pastor de outro ministério. Pastor, anos e anos servindo a Deus. E como pastor, ele falou assim para mim: pastor, é a primeira vez que eu consigo ser quem eu sou numa igreja. Já pensou nisso? Por quê? Porque ele estava no meio de uma religiosidade tóxica. Como que você se comporta quando você está com pessoas assim? Porque não é essa a tua identidade. Você não consegue sorrir, você não consegue falar, você não consegue ser quem você é. Quem já chorou na frente do chefe da empresa? Estou falando sério. Quem já chorou e mostrou fraqueza na frente do chefe? O dia que você fizer isso na frente do chefe, você vai ser um dos melhores funcionários daquela empresa. Não mostre para o seu chefe quem você não é. Deixa eu falar uma coisa: as pessoas que mais crescem dentro de uma empresa são pessoas que falam dos seus problemas, das suas dificuldades. Se elas têm chefes íntegros, porque se tem um escalão na igreja que esse homem alcançou porque ele estudou muito, e se tem uma coisa que esse homem conhece é de pessoas, e que um chefe precisa, aquilo que assistimos no filme dos homens ontem, pessoas que são sinceras. Ser sincero vem de um original que significa sem máscara. Sem ser, sem máscara. Chorar na frente do chefe. O chefe pergunta para você assim: como é que você está? Está tudo bem? Você fala: está tudo bem, está tudo desmoronando. E aí? Fala para ele: chefe, não está, cara, está difícil. Está difícil, cara. Estou lutando, ainda bem que eu tenho Jesus. Fala para ele, exalta o nome do Senhor na dificuldade. Aponta para Jesus. Evangelize o teu chefe no meio da tua dor. Fala para ele assim: não, está difícil. Você não é Deus da minha vida. Ainda bem que eu estou na igreja, mas está difícil. As coisas estão difíceis, lá em casa está difícil. E aproveita o espaço e abençoa o teu emprego. Fala assim: está difícil aqui, está difícil lidar com aquela pessoa na sessão, está difícil cumprir essa meta, mas eu amo esse trabalho, chefe. Eu amo isso aqui, eu amo essa empresa aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, mas está difícil. Você não sabe para onde você vai no coração desse homem. Você não sabe o que você vai conquistar com ele. Mas seja sincera. Seja sem máscara. Ó. Você bota a máscara para estar com pessoa tóxica? Você tem que botar a tua máscara aqui. Tira a máscara. Você não tem que andar com quem está fedendo, com quem está azedo. Você não tem. Tá? O azedo, sabe o que você faz? O azedo você pode ficar de longe, mas de Jesus você tem que ficar perto. O azedo você pode seguir de longe. O azedo está passando: ô, tudo bom? Quer Jesus? Vem para cá. Quer se converter? Vem para cá. Eu não votei, mas se tu quiser, vem cá. Fala para o azedo assim: para de ser azedo, vem tomar da água de Jesus aqui, ó. Ela vai te transformar. Fala para o azedo, não fica carregando o azedo nas costas. Então, quando você se relaciona com as pessoas, como que é as tuas atitudes? Querido, aquilo que você quer e não consegue sustentar, é o que vai trazer você à queda. Para você sustentar as coisas que você quer, Jesus não tem problema em te dar o que você quer, se for do agrado dele. Ele não tem problema em te dar, mas para ele te dar, você precisa estar com ele, porque se você não estiver com ele, você não consegue sustentar aquilo que ele tem para te dar. Aquilo que você quer e não consegue sustentar, vai te dar queda. Você precisa se preparar. E se preparar para aquilo que Deus quer te dar e você não ter queda, é você andar com pessoas que são do Senhor. Amizades cristocêntricas. Quando Deus te dá algo é para agradecer a Ele. Quando Deus te dá um amigo de verdade, agradece a Ele. Quando Deus te dá uma igreja, agradece a Ele.
Quando Deus te dá um trabalho, agradece a Ele. Quando Deus te dá um marido, agradece a Ele. Quando Deus te dá filhos, agradece a Ele. Quando Deus te dá um emprego, agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradece a Ele. É as duas opções de hoje: você continuar no raso ou você ir para o profundo. E o profundo não é para tóxico. Tem amigo que vai ficar para trás, porque ele quer o raso. Tem amigo que não quer mergulhar. Não quer. Fique de pé. Família, pessoas da tua família, tem tios, tem tias, tem parentes, que talvez você não possa mais frequentar a casa. Essas pessoas talvez não vão poder mais entrar na tua casa. Ou se entrar na tua casa, aproveita com o amor de Cristo, para liberar uma palavra, para pregar, e é para pregar na parede mesmo daí, viu? Prega aquela pessoa na parede. Na minha casa não. Aqui quem governa é o Espírito Santo de Deus. Dentro da minha casa não. Dentro da minha casa esse assunto não. E eu falo isso porque eu amo a tua vida. Prega para aquela pessoa. Mãe, quando o pastor fala é porque eu vejo isso. A gente vê isso. Tem mãe que não celebra com uma filha, não celebra uma conquista. Não celebra. Quantas assim? Meu Deus, já vi algumas. E a filha, sabe o que a filha está fazendo? A filha está mendigando amor. Abandona esse espírito de pedinte. Ei, tem amigos mais chegados do que irmão. Nós estamos falando da família de sangue. A família de sangue não vai prover para você, mas Deus vai colocar amigos que vão celebrar contigo. Não vai ser a tua mãe, mas vai ser uma amiga de Deus que Ele te colocou, que Ele colocou no teu caminho. A tua mãe não vai celebrar, mas Deus sempre prepara alguém para celebrar. O teu pai pode não celebrar, mas Deus sempre prepara alguém para celebrar. Sabe o que nós precisamos entender nesse tempo? Pare de se moldar, por favor. Pare de se moldar. Você é filho, você é filha. Nós precisamos compreender algo hoje. Arranca, lança fora essas amizades tóxicas. Parece que você quer aceitação. Ei, Jesus te aceitou no montoro do teu pecado na cruz do Calvário. Você não precisa mais da aceitação de ninguém. É aquelas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Entenda isso. Existem princípios e comportamentos. Esse você deve doutrinar. Esse você deve buscar ajuda. Esse você deve, pastor, eu preciso mudar nisso. Pastor, eu não consigo, eu preciso de cura. Sim, isso você precisa fazer. Porque é um comportamento, é um padrão, é um relacionamento cristocêntrico com as pessoas. Mas o que você precisa entender não é o dom, é o caráter que as pessoas carregam. Não é o dom, não é o fogo que as pessoas carregam. Por favor, não se aqueça com fogo de fora, se aqueça com fogo de dentro. É isso que você precisa. Tem gente procurando fogo de fora. Não, o fogo está dentro. O fogo está em você. Você precisa acreditar, decidir, acreditar mais em você. O fogo está dentro de você. O fogo não está fora. A minha função aqui é só incendiar, jogar mais um pouquinho de lenha aí dentro, mas o fogo já está aí. Acredite. Então não fique mendigando não. Tem pessoas que são vampirões, que vêm para tirar o teu sangue, sugar, tirar tuas forças. Não, mas eu tenho que passar lá. Não, mas eu tenho que ir lá. Jesus pediu para você ir? Jesus pediu para você passar? Jesus pediu? Não, mas eu preciso visitar. Jesus pediu para você visitar. Aí sai de lá pesado, sai de lá pesada. Aí sabe o que se faz? Chega em casa e ainda fala pro coitado do marido: ai, não devia ter ido lá na casa dela. Depois de Jesus você não pode carregar mais peso. Você não pode carregar mais peso. Com as pessoas você vai até onde elas permitem você ir. Não avance mais. E Deus é assim conosco.
Jesus é assim no nosso processo de cura.